Rick Sanchez é um cientista incrível, capaz de criar muitas invenções fantásticas e complexas. Com isso ele já trocou de corpos várias vezes durante a série, ou até mesmo já fez várias modificações em seu próprio corpo que o tornam uma espécie de ciborgue. Pensando nisso, separei algumas das modificações corporais mais loucas que Rick já fez. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Acréscimos cibernéticos. Enquanto sai em uma aventura com Jerry, Rick passa por um scanner e com isso podemos ter uma visão de como seu corpo era por dentro naquele momento, e ele era cheio de modificações robóticas. Nesse episódio não é informado quais foram essas modificações feitas por Rick, mas segundo o alien que comandava o scanner, essas modificações são chamadas de acréscimos cibernéticos, e aparentemente os que Rick possuía eram de alta tecnologia. Rick possuía esses acréscimos cibernéticos em seus braços, pernas, alguns órgãos internos, no olho e na cabeça. Seu amigo tem acréscimos cibernéticos classe C ou acima, com ênfase no acima. Escudo de coração. Depois que Rick invade uma nave da Federação Galáctica e encontra com o Pessoa Fênix, os dois começam uma luta muito brutal e sanguinária. E para se livrar de Rick de uma vez por todas, o Pessoa Fênix usa uma broca em seu nariz para tentar perfurar e destruir o coração dele. No entanto, rapidamente depois de começar a receber os golpes, um escudo protetor de metal se forma ao redor do coração de Rick, protegendo-o. Aparentemente esse escudo é muito resistente, pois ele foi capaz de quebrar a broca usada pelo Pessoa Fênix. Órgãos robóticos. Continuando na luta entre Rick e o Pessoa Fênix, depois de lutarem muito, o Pessoa Fênix finalmente consegue acertar uma sequência de golpes em Rick, que provoca muitos danos. Esses golpes acabam abrindo a barriga de Rick e com isso alguns órgãos saem para fora. Porém, se pararmos para reparar, podemos perceber que esses órgãos não são normais. No meio deles possuem algumas partes metálicas ou de algum outro material que normalmente não deveria estar ali. Isso pode significar que Rick fez algumas melhorias em alguns de seus órgãos, ou até mesmo que ele substituiu alguns órgãos normais por órgãos robóticos. Nunca achei que morreria assim. Braço reserva. Quando Rick decide levar Beth de volta para um mundo imaginário chamado Frufrolândia, que ele havia criado para ela brincar em segurança quando criança, ele acaba sendo atacado por uma criatura voadora muito violenta que era metade humana e metade imaginária. Rick acaba sendo levado para o ninho dessa criatura, onde os filhotes dela comem o seu braço antes dele conseguir fugir. Porém Rick rapidamente pega um dispositivo em seu bolso e conecta no seu ferimento. Com isso o sangramento é parado, e um braço robótico aparece. Esse novo braço robótico também tinha algumas armas e uma espécie de inteligência artificial, que Rick usa para matar as criaturas e descobrir o que estava acontecendo naquele lugar. Ah, claro, esse lugar é muito seguro. Extensores de braços. Além de já ter mostrado ter braços robóticos, Rick também já demonstrou ser capaz de estendê-los a uma distância considerável e pegar objetos que estejam longe dele. Como por exemplo quando ele morre e fingem suas mortes entrando em um tanque de ácido falso, só para tentar enganar alguns aliens. E para tentar manter o disfarce, Rick precisa estender seus braços e pegar um rato que havia sido jogado no tanque. Ou mais recentemente na quinta temporada, quando ele estendeu seus braços para roubar um scanner de mente da mesa do Evil Mori e depois fugir. Licença. Não pode fugir do passado, Rick. Armas. Rick também já demonstrou ter algumas armas escondidas pelo seu corpo, como por exemplo quando ele foi até outra dimensão resgatar Mori e Jessica de alguns robôs. Logo após ele arregaçar suas mangas, uma arma surge de seu braço e começa a disparar raios de energia. Ou quando Rick se envolveu em uma briga contra corvos alienígenas gigantes, e para conseguir lutar contra eles, transformou seu braço direito em 3 armas, seu braço esquerdo em 4 armas, e até mesmo tirou mais 3 armas de suas costas. Sorte minha que abandona a especialidade da casa. Malha de defesa.
Quando Rick e Morty se juntam a um grupo de super-heróis espaciais chamados Justiceiros, Rick acaba provocando os heróis, e por isso termina sendo pego pelo pescoço e ameaçado de morte pelo cara do trem fantasma. Rick então avisa que sua pele é coberta por uma malha de defesa de nanofibra. Com isso, uma luz azulada cobre todo o corpo de Rick e acontece uma explosão de energia que arremessa o homem para longe. Muito provavelmente essa malha de defesa serve para incapacitar todos que estiverem tocando diretamente em Rick. Porque minha epiderme tá amarrada com uma malha de defesa de nanofibra. E porque, como eu disse, eu não me lembro de ontem à noite. Dissuasão. Quando Rick e Morty são convocados pelo presidente para resolver um problema com aliens nos túneis da Casa Branca, Morty acaba pedindo para tirar uma selfie com o presidente, mas ele se nega dizendo que não tira fotos. Com isso, Rick fica com muita raiva, pois eles já fizeram muitas coisas pelo presidente, e o mínimo que ele poderia fazer era tirar uma foto com o garoto. Porém, o presidente continua se negando, e depois de algumas provocações de Rick, o presidente manda prendê-lo. Quando os seguranças chegam para cumprir as ordens recebidas, Rick começa a dizer que não é para ninguém encostar nele, pois quem tocá-lo morrerá. Um dos seguranças, sem dar ouvidos ao que Rick dizia, o toca e acaba morrendo instantaneamente, sem emitir nenhum barulho, causando muito espanto em quem estava por perto. Rick diz que isso se chama dissuasão e não dá mais nenhuma explicação a respeito do que aconteceu. Mas provavelmente deve existir algum tipo de tecnologia no corpo de Rick que, quando ativada, mata instantaneamente após o contato. Tá bom, o que foi isso? Morte, de que tipo? Instantânea. Mas não fez barulho, ele apenas morreu. É, assustador. É uma coisa terrível de ver acontecer, se chama dissuasão. Dedo-chave de fenda. No final da quinta temporada, depois que Rick e Morty são enganados e capturados pelo Evil Morty, eles acabam sendo presos em cadeiras. No entanto, enquanto Evil Morty fazia seu discurso, Rick consegue se libertar e fugir, usando uma chave de fenda que ficava instalada e escondida em seu dedo indicador. Depois de fugir, Rick diz que é tipo um inspetor bugiganga, que para quem não conhece é um inspetor de polícia, que depois de sofrer um acidente foi reconstruído como uma espécie de robô, que guarda inúmeros equipamentos malucos e diferentes em seu corpo. Ou seja, Rick está assumindo que ainda existem inúmeros equipamentos ou modificações corporais inusitadas escondidas pelo seu corpo, que ainda não foram reveladas. Esqueci que eu tenho uma chave de fenda na minha mão. Seus burros, eu sou tipo o inspetor bugiganga. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.